O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27. A Eneida nasceu no dia 23 de setembro e é o início da primavera. Então, eu digo que a vida dela foi uma primavera porque ela soube vencer todos os problemas. E a mais linda estação que nós temos das 4 estações é a primavera. E ela inaugura a primavera. E agora ela entrou na primavera eterna. Ela é uma flor dessa primavera que o Senhor recolheu. A gente começou a namorar. Foi ali que começou, foi em agosto, creio que dia 22 e 23 de agosto de 77. Aí esse namoro a gente foi levando só entre nós, a gente não contava nada para ninguém porque estava todo mundo junto. E a gente guardou esse segredo aí, né? Coisa que a gente queria fazer. E aí foi até janeiro de 78. Quando chegou janeiro de 78, ela foi tirar férias, que a gente era estudante, como eu já referi, e foi tirar férias no Rio, na casa do tio dela, o tio Eduardo. E eu fiquei aqui, é claro, sem vê-la por um mês. E ela foi no início de janeiro. Quando foi no dia 11 de janeiro, eu me converti. Houve a minha conversão a Cristo. E aí, chega no final do mês, ela chega, me vê totalmente diferente. Cadê aquele rapaz cabeludo? Eu tinha cortado o cabelo. Não tinha cortado tanto assim, porque eu gostava tanto do cabelo que não cortei tanto, porque ele era mais comprido. E aí ela notou diferente e tal, falou, mas o que aconteceu? Você está com o rosto diferente, está tudo diferente. Aí eu me abri com ela, falei da conversão. A minha mãe era uma mulher humilde, simples, espontânea, sincera, muito sincera. Foi uma pessoa muito alegre. Às vezes eu quero falar que ela é, né, muito alegre, porque é muito recente e eu sinto a alegria dela comigo, sabe? Pessoa que mais trazia alegria para dentro da minha casa, bem-humorada. Uma pessoa assim muito autêntica. Ela era muito espontânea, ela gostava muito de estar com pessoas assim que tinham iniciativa, que se envolvia, né, nas conversas dela, assim, ela era muito assim espontânea, muito alegre. Porque uma coisa que a minha mãe era engraçada. Ela sempre quebrava o gelo das situações. Nesse período que nós estávamos vivendo essa conversão, eu passei assim um período bem difícil de conflito espiritual e que se tornou realmente uma depressão. Mas nós não abandonamos o caminho e ela não me abandonou, ela continuou me namorando. Nós passamos 7 anos essa fase. Foram 7 anos de grandes lutas, grandes dificuldades, mas ela sempre do meu lado, sempre me apoiando. E quando termina essa fase, eu sou acometido de um apendicite e essa apendicite ela já estava bem complicada, tornou-se depois uma peritonite. Passei por 2 cirurgias, a segunda foi bem complicada, porque a peritonite tomou conta, né, das vísceras aqui. E por fim, nessa complicação, nessa intercorrência, eu fui desenganado pelos médicos, né, porque não tinha como mais, ele não sabia mais o que fazia, isso estava durando quase 2 meses. E eu estava definhando, e os exames de sangue, tudo piorando, eles dando o antibiótico mais forte. Aí eu lembro que Deus usou ela. Ela chegou para mim assim, vendo naquele estado, ela pegou a Bíblia, abriu e falou assim, ó,
antes de pegar a Bíblia, ela falou assim, ó, o Espírito Santo acaba de me falar que você tem que se apegar no Salmo 27. Aí ela correu, achou uma Bíblia, pegou a Bíblia e leu o Salmo 27 para mim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, inimigos, se investiram contra mim para derrotar-me, tropeçaram e caíram. Que eu podia falar de tudo com ela, me abrir mesmo com ela. E nem sempre eu tinha uma resposta imediata dela, sabe? Sobre alguma coisa que eu estava falando com ela, compartilhando com ela. Às vezes nem era coisa assim séria, agora uma coisa superficial. Às vezes ela não dava uma resposta direta, aí depois ela vinha e ia falando pra mim. Como mãe, ela foi uma mãe muito presente também na vida. Eles se preocupavam com cuidado, cuidava muito bem dos meus filhos, né? Sempre preocupado, tudo, né? Administrava a casa, administrava a vida deles no sentido de marcação de consulta, esse tipo de coisa, né? Cuidar da saúde deles. Uma situação com a minha mãe que me marcou muito, sempre me marcou na verdade, era a preocupação dela com a minha saúde, sabe, com a saúde dos meus irmãos, com meu pai. Então era aquela assim, que mesmo depois de casada, ela, e aí Kézia, tá fazendo os exames de rotina, como é que tá a sua saúde? Eu fiz uma cirurgia muito difícil e ela que estava lá comigo, né? Então, ela é muito parceira e ela foi muito, muito parceira e aquele cuidado com cada detalhe, sabe, da minha vida, assim. Minha mãe, ela amava visitar os amigos, tomar um café com amigo, sair com amigo. Às vezes eu até falava assim, ô mãe, fala para seus amigos virem aqui. Ela falou assim, não, eles gostam que eu que vou lá, que eu quero ir lá atrás deles. Ela era muito assim, de visitar os amigos. Ela conseguia enxergar nas pessoas o bem das pessoas, em todos o jeito que a pessoa era. Nunca foi de guardar mágoa, ressentimento de ninguém. Se ela tivesse algum problema com alguém, ela não guardava nada. Então isso é Eneida. Era muito dedicada também, gostava muito de trabalhar, se tornou independente muito cedo. No período que ela teve na escola, eu lembro, quando eu estudei com ela na 4ª série, ela era a primeira da sala, sabe? Entendia tudo, né? Eu tinha uma grande dificuldade em matemática, a hora que depois me tornei professor de matemática. Agora, para ela, era tudo tranquilo. E uma coisa que eu sempre lembro da minha mãe é ela lendo, ela gostava muito de ler livros, teve uma época também que ela vendia livros. E ela também gostava de anotar tudo, os pensamentos dela, as frases. Então a minha mãe escrevia muito bem, se expressava muito bem, falava com todos muito bem. E tudo que a minha mãe também pegava para fazer, ela sempre começava e terminava. Todos os cursos que ela fez, minha mãe é muito inteligente desde sempre. Meu pai fala que ela era a aluna número 1 da sala, que ela era muito inteligente. Então ela se esforçou, ela fez a prova, né, o concurso para a Unifei, entrou na Unifei, fez os cursos que deveriam ter feito. Mas agora, há uns 8 anos atrás, ela terminou de concluir o curso de contabilidade, teve formatura, nós estivemos presentes. Então, minha mãe era uma pessoa muito inteligente e muito esforçada em todos os sentidos. O que caracteriza ela é a humildade, né? Ela nunca foi, assim, um termo assim, o pessoal costuma usar, né? Luxenta, né? Cheio de coisinhas, cheio de biscotes, ela não tinha nada disso. Ela era natural, normal, muito simples, mas muito inteligente, né? Começou a trabalhar bem cedo e começou a se tornar independente bem cedo mesmo. Isso era uma questão forte que permaneceu com ela durante toda a vida, né? De tomar iniciativa, pegar as coisas para fazer, sempre estar ali. Não era aquela pessoa parada, passiva, ela era bem ativa mesmo. Em tudo que ela fazia, ela colocava mesmo a alma dela, os sentimentos dela em tudo que ela fazia.
né? E naquilo que ela gostava. Quando ela não gostava de alguma coisa, não adiantava você falar nada. Ela era original. A minha mãe ela é muito engraçada, né? Era muito engraçada. E eu tenho muito isso dela também, de fazer piada e tudo. Mas ela fez uma coisa muito engraçada, que o meu marido, ele trabalha na faculdade lá na Dinamarca e ele tem como líder uma professora, né? E essa professora, coincidentemente, veio na Unifei. E meu cunhado ficou sabendo que tinha uma professora da Dinamarca vindo na Unifei e era exatamente a chefe do meu marido. Aí que minha mãe fez, ela arrumou a Dani, a Dani tradutora, trouxe a Dani aqui na Unifei com a Kézia e trouxe uma bolsinha cheia de coisas assim que eu poderia comprar na Dinamarca, sabe? Pijama, sabe? Essas coisas assim. E enfiou um monte desses presentinhos dentro da bolsa. Achou a mulher dentro da Unifei. A Dani falando inglês com ela. Ela deu a bolsa para a mulher e falou para a mulher assim: leva para minha filha. Que a minha filha é casada com o seu funcionário lá na faculdade. Aí a mulher ficou olhando para a cara dela: tá joia, tá bom. A mulher tirou uma fotinha assim com a bolsa de lado. O legado que ela deixa de uma pessoa persistente, fiel, que era uma característica bem forte dela, fiel a Deus, né? Fiel como esposa, fiel mãe também do cuidado dos filhos e dedicação que ela tinha nas coisas de Deus, naquilo que ela pegava e queria fazer. Então, um legado grande. Eu me vejo como um legado da minha mãe. Eu sou o legado dela, porque o que ela criou em mim, o que ela gerou em mim, foi a fé em Cristo, que é o que me sustenta em tudo. E era aquilo, ela poderia estar com uma saia listrada, uma blusa de oncinha e saía na rua, não estava nem aí para ninguém. Então essa autenticidade dela, essa espontaneidade e essa autoconfiança que a minha mãe tinha de mulher guerreira mesmo, assim, de não se importar com a opinião dos outros, é um dos legados que eu quero levar para mim. Agradecer a ela por tudo que ela fez por mim e que eu amo muito ela. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem eu nunca duvidei. Esse é quem, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem, Deus de milagre. Meu Deus, esse é quem tu és, Deus de milagres. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the midst
oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul